Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar adorando e louvando a Deus. Quero estar agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais um domingo que Ele nos concede e estarmos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então que nesta noite haja alegria em nossa vida, em poder estar aqui adorando um Deus todo-poderoso, um Deus ao qual nós temos conhecido, um Deus ao qual Ele tem se apresentado, se mostrado e tem mostrado o poder que Ele tem em nossas vidas. Queremos estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor pela vida de cada um, cada ouvinte. Você que nesta noite está atento à palavra de Deus, receba nesta noite a presença de Deus em sua vida. Nós vamos estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pai amado, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, pela semana, Pai amado, que passou, ó Senhor, e aqui estamos, Senhor. Queremos estar aqui adorando e glorificando o Teu nome, louvando a Ti, Senhor, com alegria, ó Pai amado, e transmitindo, ó Pai amado, este culto, esta adoração e a Tua palavra que venha falar conosco, Senhor, nesta noite. Seja uma palavra, Senhor, para nos fortalecer, seja uma palavra, Senhor, para entendermos quem o Senhor é, seja uma palavra, Pai amado, para que venha nos renovar, aumentar a nossa fé, Senhor. Por isso eu te peço, Pai amado, nesta noite, ó Senhor, visita cada ouvinte, visita, ó Senhor, cada vida, cada família, Senhor. E que o Senhor venha abençoar poderosamente, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, louvar e agradecer ao nosso Deus.
Amém? Diácono Giovanni com a palavra introdutória. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor e gostaria de deixar para a amada igreja de Deus e os ouvintes dessa noite uma palavra que se encontra em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Convido que você está em casa agora com a sua Bíblia na mão, pegue a sua Bíblia e abra junto conosco. Romanos capítulo 5 fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Eu queria deixar um versículo como ênfase, né, neste momento, que é o versículo de número 8, que fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Essa palavra ela é muito, muito interessante, muito importante para você, para mim. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não depende de atos de bondade da nossa parte, né? de ações, de algumas atitudes da nossa parte para que ele venha nos amar. A palavra dele fala que, mesmo sendo ainda pecadores, Deus, ele nos amou e por isso deu seu Filho. Então, o amor de Deus, ele não estava condicionado aos meus atos de bondade. O amor de Deus não está condicionado às minhas ações, às minhas boas ações. Ele me amou antes mesmo de eu conhecer a palavra de Deus. Né? Da mesma forma, o Senhor, ele não vai te amar menos. Você que ainda não aceitou, você que por acaso caiu, errou, ele não vai mudar o amor dele para com você por causa desse erro. Ele não muda a forma dele amar por conta das nossas ações. A palavra de Deus fala que ele nos amou sendo ainda pecadores. Ele é incondicional e ele não depende das nossas ações para nos amar. Mas nós temos que aceitar a palavra de Deus. E quando nós aceitamos a palavra de Deus e ao Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos nessa palavra que ele nos amou, quando nós cremos nisso, nós fazemos, sabe o quê? Nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós levantamos a mão e aceitamos ele como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós cremos nisso, nós cremos no amor de Deus, então nós aceitamos a ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, se você não conhece a Jesus Cristo nessa noite, nesse dia, se você é uma pessoa que ainda não teve um encontro com ele, fala com ele: Senhor, eu creio nesse amor, eu creio nessa palavra, eu creio nesse amor, então eu quero aceitar esse Senhor como meu Salvador. Aceite ele como seu Salvador.
né? E se você já é crente, você já aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, entenda que os seus atos de bondade, a sua santidade, serão atos de gratidão a Ele. Que a sua santidade seja, Senhor, eu sou grato a Ti pela sua salvação, que o seu serviço sirva também como um ato de gratidão pelo que Ele fez por você. O Senhor te ama. Deus, Ele te ama demais, né? E nós precisamos aceitar esse amor e precisamos agora, com a nossa vida, mostrar que somos gratos a Ele com a nossa vida, com a nossa busca, com a nossa dedicação, com a nossa santidade. É assim que nós mostramos que somos gratos a Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te glorifico nesta noite porque o Senhor nos amou, Pai. O Senhor me amou. Eu não merecia o Teu grande amor, mas o Senhor me amou mesmo assim. Nenhum de nós merecíamos esse grande amor, mas o Senhor quis isso. O Senhor quis nos amar. E não há nada que possa mudar isso, Pai. Te glorificamos por isso, te agradecemos por isso. Louvamos o Teu nome por isso. E é por isso que estamos aqui nesta noite, Pai. Por causa do Seu infinito amor. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos reuniu neste momento, foi Ele que planejou, foi o Seu amor que nos trouxe à tona aqui como igreja, Pai. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Peço ao Senhor que o Seu amor invada o coração daqueles que não Te conhecem ainda, para que eles possam, Pai, Te aceitar. Que Teu Espírito Santo toque no coração do ouvinte da Tua palavra nessa noite. E da mesma forma, Pai, que nós que já cremos em Ti, possamos mostrar a gratidão por este amor, de alguma forma, Pai. Que não venhamos ficar, Pai, inertes diante desse amor. Que não venhamos ficar parados diante desse amor. Que nós venhamos fazer algo por conta desse amor e usar a nossa vida no serviço para o Senhor. Que possamos fazer algo para Ti. Que possamos usar a nossa vida, dedicando a nossa vida ao Senhor, com obras de gratidão a Ti, Senhor. Que possamos mostrar, Senhor, dessa forma que Te amamos, que somos gratos por este amor que o Senhor tem para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Pai, se revele a nós a cada dia e toque, Pai, os corações agora de cada um de nós, de forma que nos sintamos amados, Pai, porque somos amados por Ti. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Maravilha, Deus. Vamos adorar o Senhor. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano.
ali, encheu de passarinho, estão cantando ali, ó, parado olhando pra cá e cantando ali. Convide nesse momento o Espírito Santo para entrar na sua casa. Glórias a Deus. Diga a Ele que Ele é bem-vindo na sua casa, Ele é bem-vindo dentro do seu coração. E chame Ele para falar com você, falar o seu coração e preencher o seu lar com a presença dele.
irmãos. Graças a Deus, né? Que louvor abençoado, adorar a Deus é uma coisa muito maravilhosa. E aqui estamos, quero estar nesse momento trazendo aqui uma palavra que hoje pela manhã eu estive ali na igreja orando, buscando a Deus e fiquei ali um período lendo a palavra e Deus ele nos trouxe assim na memória, né, algumas coisas e eu achei assim bem propício para o tempo que estamos passando e estamos em guerra, né? Estamos vivendo literalmente uma guerra, mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que nos dá a vitória. Eu quero estar lendo com os irmãos lá no livro Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 32, amém? Segundo Crônicas, capítulo 32, ele diz assim: e depois destas coisas e destas fidelidades, veio Sanaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Sanaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com os seus príncipes e os varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, isso aqui é uma coisa, eu fiquei assim maravilhado, né? A gente conhece essa palavra, mas tem hora que ela fala ao profundo do nosso coração. E nesta manhã, eu na igreja, eu pude sentir isso, porque nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento de medo. Uma guerra que, se nós olharmos com nossos olhos carnais, a gente vai falar assim, a gente vai perder, a gente vai morrer, vamos perder parentes, vamos perder amigos, vamos perder nossa vida. E vai vir um temor, um pavor muito grande. Esse momento de guerra é uma coisa curiosa, porque o inimigo, muitas das vezes o inimigo, ele lança coisas em nossa vida como se não houvesse saída. Tem gente que fala, né? Olha, não tem mais jeito. Você vai perder. O seu marido não vai voltar. Os seus filhos não vão se voltar para a casa do Senhor. A sua mulher já era. O desemprego está aí. Você não vai alcançar. Você não vai conseguir. A sua vida ela não vai mudar. E a gente recebe isso como uma palavra de maldição. Aonde na verdade não é, irmãos. Não é. Porque a gente vai ler mais embaixo e vai ver lá no versículo 17. Olha que coisa interessante. Escreveu no versículo 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus, Deus de Israel. E para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão.
e clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha o rosto em sua terra. Tornou com vergonha de rosto na sua terra. Entrando na casa de seu Deus, um Deus aqui com letra minúscula, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali a espada, ou seja, os seus filhos. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Sanaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Irmãos, o povo, Deus, ele traz uma palavra ao coração do rei Ezequias: não temas. E tem uma coisa aqui curiosa, porque quando o rei Ezequias ele ouve isso, ele ajunta o povo, ajunta o seu exército, começa ali a edificar novamente o muro, onde havia rachadura, eles começam a consertar. E diz que ajunta o povo na praça e traz ali uma palavra. Diz que ele trouxe o povo à praça, à entrada das portas da cidade, e traz ali uma palavra, dizendo: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está a força do braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha que coisa curiosa. Então diz assim, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Mas aonde estava esse povo que descansou nessas palavras? Estava ali na praça, na cidade, junto com o rei, ouvindo ali as palavras que Deus colocava no coração do rei. E essa palavra trouxe ali um conforto ao coração do povo. E agora os mensageiros de Sanaqueribe enviam cartas. E envia carta para quem? Eles começam a falar e a gritar para aqueles que estavam em cima do muro. E diz que para atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade, onde ele estava, em cima do muro. E o crente não tem que estar em cima do muro. Os que estavam em cima do muro ficaram atemorizados, ficaram com medo. Por quê? Porque ouviram palavras de ataque, palavras que ia atemorizar o coração deles. Estamos cercados. E nós temos visto isso hoje. Muitos atemorizados. Então a palavra aqui eu fiquei assim maravilhado, que diz que Ezequias, quando Sanaqueribe invade Judá, ele cerca Judá, a primeira coisa que Ezequias faz: vamos tampar as fontes. E essa é a primeira coisa que um crente tem que fazer. Tampar as fontes é deixar de dar alimento para o inimigo. É fechar as brechas, é confiar no Senhor. Vamos fechar as fontes das águas. Por que o inimigo ele vai vir e eu vou ficar alimentando ele? Deixar ele beber água à vontade. Não, vamos tampar as fontes. Então a primeira atitude do crente, quando ouvir uma palavra de desânimo, é fechar as fontes. Não deixar o inimigo ganhar campo, não deixar o inimigo se aproximar, não deixar o inimigo vir e te atemorizar. Não, fecha as fontes. Pare de falar, pare de dizer que está com medo, pare de dizer que não vai ter jeito,
Para de dizer que esse vírus, que essa guerra que nós estamos passando é maior do que o nosso Deus. Porque é isso que o inimigo quer que você pense. Mas no momento em que nós fechamos a fonte, essa fonte de dar ouvido, essa fonte de deixar esse temor entrar, aleluia, a gente vai ver que nós vamos ficar mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz que depois que ele fecha as fontes, diz que no versículo 5, e ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outros muros para fora, fortificou a Milo, cidade de Davi, e fez armas, escudo em abundância. Irmãos, tenha munição, produza munição agora nesse momento de guerra. O inimigo, ele pensa que vem nos destruir, não, ele vem nos provocar a nós nos levantarmos e fazer, construir munição. Qual é a munição do crente, irmão? Ezequias aqui, é como se ele tivesse acomodado. Nós estávamos acomodados. Aqui é como se ele tivesse, não, tá tudo bem, tá tudo em paz, não tem perseguição, não tem guerra. Nós estamos tudo bem, nós estávamos dessa maneira. E Deus, a Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então não importa se Sanaqueribe estava parado. Não importa se ele estava acomodado. Chega um momento que Sanaqueribe ele começa a buscar o Senhor. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. E quando ele busca, o Senhor se apresenta a ele. E o nosso inimigo, irmão, ele tem que fazer isso. Quando eu falei que muitas das vezes tem pessoas que recebem palavras de maldição, você não vai conseguir, você não vai fazer. E às vezes a gente fica, isso é uma palavra de maldição. Não é não, é Deus te despertando. Tu acha que Ezequias venceria aquela guerra? Se ele usasse as armas de Sanaqueribe? Qual era a arma de Sanaqueribe? Aqui ele diz, assim ó, esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque maior é o que está conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Qual foi a arma que Sanaqueribe usou? Então, olha a arma, nós não temos que usar a arma que o inimigo usa. Ah, você não vai conseguir. Não vou mesmo. Eu não vou conseguir. A sua vida não vai mudar. Não vai não, minha vida não. A tua história, você vai sempre continuar nessa mesma situação, nessa vida medíocre que você tem. Eu vou continuar. Se eu usar os meus braços, se eu usar as minhas forças. Sabe o que o inimigo está falando isso? Ele não está te amaldiçoando, não. Ele está falando para você, ele tá te ajudando. O inimigo, ele está te ajudando, ele está te ajudando a produzir armas, a produzir munição. Só que essa munição não é a força dos nossos braços. Essa munição é joelho dobrado. Essa munição é jejum. Essa munição é oração, essa munição é a palavra de Deus, essa munição é se aproximar do Senhor, é buscar a Deus, essa é a nossa munição. Então não receba palavras de maldição como se fosse acabar com a sua vida, não, você não vai conseguir, não vou mesmo, e glória a Deus por isso, eu não vou conseguir, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai te mostrar quem é Ele na minha vida. E é isso que Ezequias ele mostra, aleluia, para aquele povo. É isso que Ezequias mostra.
quando ele recebe essa ameaça, Ezequias fala para o povo: esforçai-vos e tem de bom ânimo, não tem mais. Só que esse povo que diz que, e o povo, olha só, olha que coisa maravilhosa, Senaqueribe, ele cerca a cidade de Judá. Ezequias traz uma palavra para o povo e diz assim, ó: e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, a cidade estava cercada por um grande exército. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Mas aonde estava o povo? O povo estava na praça, concentrado, buscando a Deus, junto com o rei. E o rei, com a palavra de Deus, conforta o coração deles. Porque o rei, ele não usou as armas que o rei Senaqueribe estava usando. Ele não falou: olha, vamos preparar armas e vamos enfrentar eles. Vamos pegar espada, vamos pegar escudo, vamos enfrentar eles. Não. Ó, com ele está a força do braço, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Irmão, ele colocou a confiança dele em Deus. O rei Senaqueribe, o inimigo, continuou ameaçando. Quem se amedrontou? Os que estavam em cima do muro. Crente, irmão, tem que ter uma posição. Crente não fica em cima do muro. Crente não pode ter dúvida. Crente não pode achar. Crente tem que confiar. Crente não pode ficar vacilando. Crente não pode ficar oscilando. Crente não pode ficar em cima do muro. Crente tem que ficar ali, ó, junto com Deus, junto com aquele que está ali, ó, te dando a vitória. E os que estavam em cima do muro começam agora a se atemorizar e entrar em pânico. Diz assim, ó, no versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, com quem estava andando o rei Ezequias, com o profeta, com o homem de Deus, ele sabia que ele podia consultar o Senhor. Ele estava ali, ó, junto com o homem de Deus. Era um rei. Era para o profeta estar com ele, mas ele é que estava com o profeta. Ele era o rei da cidade. Só que o profeta era um homem de Deus. Ó, Ezequias, não temas. Assim diz o Senhor. O Senaqueribe está afrontando a mim. Porque ele diz assim, ó: vocês sabem o que fizeram os reis da Síria, como destruiu totalmente as cidades. E os seus deuses, tá? Só que esses deuses é com letra minúscula. Não os livrou da minha mão. Por acaso o rei de Ezequias, o Deus de Ezequias, livrará vocês da minha mão? Ele mexeu com Deus errado, irmão. Ele mexeu com Deus errado. E agora a palavra do Senhor vem dizendo que Ezequias, junto com o profeta Isaías, oraram por causa disso, por causa dessas palavras do rei Senaqueribe, e clamaram ao céu. Então o Senhor ouviu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Livrou. Versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria. Olha que coisa tremenda. A gente vai ver no momento de guerra, um momento que a gente olha e fala assim: não tem jeito. O inimigo às vezes fala para você: não tem jeito. Ó, você não vai conseguir. E você não vai mesmo não. Ah, eu não recebo essa palavra. Recebe sim, só muda a sua atitude. Olha, vou te mostrar quem é o meu Deus. Foi isso que Ezequias fez, irmãos. Vocês sabem o que fizeram os reis da Síria a todas as nações. Os seus deuses livraram eles das minhas mãos? Ezequias agora ele fala: então tá, eu vou te mostrar quem é o meu Deus. Eu realmente não tenho condições.
você vai lutar com seus braços, mas eu vou lutar, quem vai guerrear essa guerra é o meu Deus. No capítulo 14, ainda de 2 Crônica, no versículo 11, a gente conhece uma história, né? A história do rei Asa. Quando ele se sente ali, fora de condições de guerrear, no versículo 11 do capítulo 14, ainda de 2 Crônica, ele diz assim, e Asa, né, que era o rei de Israel, rei de Judá também, né, diz assim, ó, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. No versículo 10, no versículo 11, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o Todo-Poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Agora, olha que coisa curiosa, quando o rei Asa, ele fala assim, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti ajudar, quer o Todo-Poderoso. Então, esse quer o Todo-Poderoso, ele está falando do poder que os etíopes eles vieram contra ele com 1 milhão de homens. A gente contando ali naquele tempo, Judá, eles tinham apenas 580 mil homens, né? Que diz que eram 300 mil homens de Judá, 280 que vieram de Jerusalém, e se juntaram a ele, um total de 580 mil homens. Só que a Bíblia diz que os etíopes eram 1 milhão. Então ele olha e fala, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o Todo-Poderoso. Apontando lá para os etíopes. Os homens poderosos, os homens de guerra, os homens que vieram para pelejar contra o povo de Judá na época do rei Asa. E ele diz assim, quer o Todo-Poderoso ou quer o sem nenhum vigor. Olha como que ele se encontra sem força. Ele olha para ele e se encontra sem força. Quando ele se encontra sem força, ele se coloca na dependência de Deus. Senhor, nos ajuda. Irmão, nós temos que tirar nossas mãos. Nós temos que usar a munição sem guerrear. Nós temos que usar a munição que nós temos sem entrar na guerra. A Bíblia diz, onde nós lemos, que depois que Ezequias trouxe uma mensagem, uma palavra, diz que o povo descansou. Não houve guerra, não houve morte? Houve morte. Diz que morreram 185 mil homens da Assíria, do rei Sanaqueribe. Não morreu nenhum de Judá. Sabe quantas flechas, quantas lanças, quantas espadas o povo usou? Nenhuma. Deus enviou um anjo e pelejou. Esta guerra, irmãos, é uma guerra invisível. É uma guerra que nós não temos como vencer. E não temos mesmo. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Então nós vamos usar a arma que nós temos. O inimigo tem provocado nós produzirmos munição. Então produza munição. Produza. Ora, jejua, vai ler a palavra, vai levantar de madrugada, vai buscar intimidade com o Senhor. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. A igreja estava nessa condição parada. E agora o inimigo, ele despertou a igreja. E quem despertou foi o inimigo, não foi Deus não, foi o inimigo que despertou a igreja. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós, não importa
se nós estávamos acomodados, mas agora nós temos despertado o Senhor, e agora nós vamos usar a munição a qual o inimigo tem nos feito produzir, porque a Bíblia diz que Ezequias, ele começou a produzir espada, lança, escudo, e não usou nenhuma contra o seu inimigo. Então hoje a nossa munição é joelho no chão, é jejum, é oração, é palavra, é acreditar, é confiar, porque Deus, ele tem palavra, assim como a palavra de Ezequias trouxe conforto, descanso ao coração daquele povo. Deus, ele tem palavra para trazer um descanso ao seu coração. Então receba nesta noite essa palavra. Receba nessa noite essa palavra e descanse na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu quero estar nesta hora orando. Eu louvo a Deus, irmão, pelo privilégio que nós temos de estar aqui trazendo do Senhor uma palavra. Eu tive o privilégio de hoje pela manhã estar ali na igreja, orando, buscando, lendo a palavra do Senhor, e o Senhor falou comigo assim, como ele trouxe ao rei Ezequias, porque ninguém vai conseguir dormir ou ficar em paz com a sua cidade cercada, o inimigo dizendo que vai invadir. Só Deus para te dar esse conforto. O povo descansou com as palavras de Ezequias, porque eles entenderam que aquelas palavras eram as palavras que Ezequias estava confiando em Deus. Se Ezequias fala para aquele povo, pega a espada, pega a lança e vamos guerrear, aquele povo não ia ter o descanso que tiveram. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando, eu quero estar orando pela sua vida, pela sua família. Eu quero pedir a Deus por nós, eu quero pedir ao Senhor, porque eu também careço do poder de Deus na minha vida, na minha família, para que nós possamos continuar adorando, glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, eu louvo a Ti, Senhor, por esta palavra, meu Deus, a qual o Senhor falou ao meu coração, uma palavra que algumas vezes, Senhor, eu já li, já até ministrei, Senhor, sobre essa palavra, mas hoje o Senhor falou comigo de uma forma diferente, e eu quero, ó Pai amado, que cada um que ouvir, Senhor, essa mensagem, possa receber, Senhor, ó Deus, da mesma forma que aquele povo recebeu, ó Senhor, quando o rei Ezequias trouxe essa palavra ao coração dele, diz que eles descansaram. Então que o Teu Espírito Santo conduza ao coração de cada um, Senhor, essa mensagem. Ó Pai amado, o Senhor vai trabalhando, Senhor, trazendo ao povo, Senhor, a confiança. Meu Deus, que não venham estar, Senhor, como uma outra parte do povo que estava em cima do muro e não ouviu a palavra do Senhor, mas ouviu a palavra do inimigo, queria atemorizar, e eles se atemorizaram, mas que estavam ali ouvindo a palavra, ó Senhor, do rei e do profeta, do homem de Deus, aquela palavra trouxe conforto ao coração daquele povo. Deus Santo, que o Teu povo não venha, ó Senhor, está em dúvida, mas venha confiar, Senhor. Toma, Pai amado, em Tuas mãos, cada família, cada lar, Senhor. Que esse seja o momento em que as famílias, Senhor, ó Pai amado, venham se voltar para o Senhor. Aqueles, Senhor, que têm ouvido a Tua palavra, mas ainda não tomaram a decisão em levantar as mãos, ó Senhor, para Te servir, para ter o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que seja o momento, ó Pai amado, de sair de cima do muro, para não ficar ouvindo palavras, Senhor, que venha atemorizar, Senhor, mas venha ouvir, ó Pai amado, o profeta, venha ouvir, ó Pai amado, aqueles que recebem uma palavra, Senhor, de fortalecimento. Deus Santo, toma em Tuas mãos agora cada família, Senhor. Eu te peço, guarda a minha família, a minha vizinhança, guarda a minha rua, guarda, Senhor, a rua do Teu servo, guarda, Senhor, ó Pai amado, essas ruas, circunvizinha, Senhor, aqui neste lugar.
te engrandecemos, te louvamos. Ó Pai amado, continua conosco. Eu te peço, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém? Estenda tuas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que amam e aguardam a preciosa vinda do Senhor, que todos digam amém. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.